Pronto, gravando. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. Gratidão imensa por dedicarem esse seu tempo. Eu sei que é 6 horas da tarde aí no Brasil, 6h10. É aquilo. O pessoal está saindo e tal, que aqui já são 10h10. De repente eu coloco um pouco mais para frente, 18h30, só para poder ajustar os horários, para que o máximo de pessoas possam também participar e, ao vivo, contribuírem deste grupo, né? Porque ele é feito de contribuições. Eu estou contribuindo com já várias coisas que estão validadas, e apenas eu, como eu já tinha explicado, eu gosto de experimentar. E aí vocês são os felizes voluntários que vão receber tanta modulação, que muitas vezes ela é exclusiva, só esse grupo aqui e mais um outro tem, com protocolos únicos, que estão saindo assim fresquinhos, então eles já foram validados, claro, antes de chegar a mim já foram validados, então eu venho e faço justamente testes em grupos individuais e tudo. E hoje a gente vai falar sobre o protocolo do Harmonize, que eu coloquei no grupo de vocês, para experimentar, para a gente experimentar também o que está acontecendo. Vamos ver. Antes, você sabe, eu coloco uma luz branca, eu coloco um Grabovoi, um gráfico, enfim, tem sempre efeitos diferenciados, tanto individualmente quanto coletivamente. Aí eu pensei, que como a minha mente não é muito presa só a uma coisa, tipo, olha, ok, eu tenho aqui o Aqua com os cartões para o Aqua. Aí eu penso assim, bom, é um cartão, ele não está preso no Aqua, né? Tem um encaixe na Morphos, que cabe o mesmo cartão. Aí começa a pensar, alma de cientista mesmo. Será? O que será? O que será que vai promover? Com uma pessoa, o resultado é um. Com duas, com três, com um grupo. O que será? E aí eu já digo para vocês, pela experiência que eu tenho em grupos, eu desde fevereiro deste ano, eu com o grupo onde eu montei, que é o Magia da Prosperidade, já atendemos quase 600 pessoas. E o que eu cheguei à conclusão? Que dependendo da modulação, os resultados em grupo são potencializados. Mas olha que interessante. Imagina vários copos com água. Uns têm mais, outros têm menos. Para ver o equilíbrio, o que precisa? Aqueles que têm mais doam um pouquinho para os que têm menos, até que todos, de uma forma geral, assim, de uma forma ideal, estejam equilibrados. Esse acaba sendo o efeito da modulação coletiva. Uns que têm mais receptividade, capacidade de reter a informação, eles processam melhor e mais rápido. Os outros que têm menos capacidade vão precisar de processar. E como é que eles fazem? Isso é porque o trabalho em grupo funciona dessa forma. É uma teia tridimensional onde todos cooperam uns com os outros, inconscientemente. Um outro exemplo que eu costumo dar é assim, imagina, o modulador está lá numa praia, você está numa praia de frente para o mar. Os moduladores estão atrás das ondas, fazendo as ondas. São as ondas vibracionais, as ondas quânticas, enfim. E o grupo está de frente para as ondas, todos de mãos dadas. Quando a onda atinge o grupo, atinge exatamente ao mesmo tempo. Tem umas pessoas que aguentam firme, nem balançam. Outras se desequilibram. Aí, quem está do seu lado vai te segurar, puxa um pouquinho. E o outro puxa. E assim sucessivamente. Então, todos são atingidos com a mesma intensidade por essas ondas, mas cada um tem uma reação diferente. E como estão em grupo, o que acontece? Uns acabam dando a mão para os outros, e aí a força, aparentemente que é mais forte para uns e mais fraca para outros, isso vai se equilibrar. Porque a força é da percepção de cada um.
Então, quando no caso, eu coloquei, por exemplo, o cartão físico, né? Do Harmonize. Ó, aqui, ó. Olha ele que bonitinho. Opa, é assim. Ok? O Harmonize é um cartão. Aqui é o símbolo. Como todos já sabem, esse cartão ele é produzido na Morphos, né? Quer dizer, não, produzido não. É gravado o protocolo. É um protocolo extenso. Eu não vou aqui ler o protocolo todo. Depois eu posso até passar o protocolo e tudo para ver. Ele é gravado na Morphos e aí distribuído para colocar aonde? Este aqui é o Harmonize. Tá? Vou tirar, ó, cartão. Ele é semelhante à base. Essa base está assim, um pouco rústica, digamos assim, porque isso foi produzida numa impressora 3D. Tá? Ele é como o... Deixa eu ver se eu consigo tirar sem estragar. Aqua, né? Exatamente, como o Aqua. Está um pouquinho preso, mas pronto. Da mesma forma como temos aqui o Aqua, que ele é dividido assim, essa partezinha de plástico, ok? E aqui onde tem o circuito com o grafite. Harmonize é a mesma coisa, ok? Igual. Onde está a diferença? Já vou mostrar para vocês. Aí, deixa eu guardar. Desmontei isso. A diferença está nesta peça. Como eu falei, é um protótipo e foi produzido pelo Ivan numa impressora 3D. Isso já está sendo, já foi validado com vários outros pacientes e tudo, inclusive está sendo validada aqui pela Sandra Marques, a colega aqui de Portugal. Ela faz um estudo, uma pós-graduação, não, um doutorado em estudos do sono. E ela tem 2 ou 3 desses para testar durante o sono, para a pessoa, como ela faz esse estudo de doutorado do sono, então ela está testando e vai passar os relatórios para o Ivan. E assim como eu também me propus a fazer os testes em grupos, para ver os efeitos e tudo, para validar mais ainda do que já está, porque até então tinha sido feito individualmente. Então eu que propus assim, vamos fazer em grupos, para notar os efeitos e tudo em coletividade, em vez de ser no ambiente, porque isso foi desenvolvido para atuar de forma harmônica no ambiente. Então, aqui, ó, tá vendo? É um campo, tem aqui umas ranhuras e tal, que é o emissor. Aqui embaixo, olha a luzinha. Assim vocês conseguem ver. Ela pulsa a 7,83 Hz. A bateria que ele tem aqui dentro, você coloca assim e deixa no ambiente. Onde você quiser. Bom, o que isso faz? Ele vai emitir essas frequências para harmonizar o ambiente. No caso, o físico, o que ele vai fazer? Ele faz assim, ele é uma força motriz e original do espaço físico, desde o ponto de criação de todas as realidades paralelas. Então, ele vai potencializar essa força motriz, ok? Justamente porque ele tem toda a codificação no cartão desse protocolo. Isso é só um resumo que eu estou lendo para vocês. Tá? Então, assim, ele vai aumentar esse coeficiente de luz deste campo. Olha que interessante, aumenta o protocolo físico, ele aumenta o coeficiente de luz. Claro, ninguém vai pagar mais caro a iluminação porque ele aumentou a luz. Não, é só uma questão vibracional. Ele aumenta esse padrão vibracional. Só parando por aí, você já tem uma harmonização ambiental incrível. Tá? Claro, como é que ele faz? Tem um protocolo, só para vocês terem uma ideia, ok, ele tem, por exemplo, nesse caso, ele está utilizando o infravermelho, 15 Hz, a frequência base de 432 Hz,
que mais ele está usando? Está usando virtudes como justiça, equilíbrio, virtudes da lei, honestidade, saber se colocar, entre outras tantas. Inclusive floral de Bach também que está utilizando. Mas, de forma resumida, deixa eu só ler, ele faz isso, aumenta essa luz, no caso, no campo, a luz, no caso, quando eu falo, é luz em termos vibracionais, quânticos, ele equilibra e reestrutura harmonicamente o campo físico. Olha só o que ele faz, ele equilibra e reestrutura harmonicamente o campo físico. Bom, só aí você já pensa assim, opa, peraí, se eu tiver, então, sentindo um pouco desgastado, cansado e tal, tá bem, Cris, obrigado, depois você assiste. Obrigado pela presença, tá bom? Um beijo para você. Tchau. Então, só aí já é outra coisa fantástica. O que ele faz? Ele vai reequilibrar o campo físico também da pessoa. Por quê? Você está assim. Pode falar. O ambiente. É o ambiente. E a pessoa. E as pessoas que estão dentro do ambiente. Exatamente. Então, no caso, minha família toda, por eu estar participando do grupo, no ambiente que eu convivo com a minha família, recebe a vibração. Exatamente. E é interessante porque, agora eu esqueci de falar uma coisa, por que surgiu o Harmonize? O Ivan tinha visto que nós vivemos dentro de um ambiente, as casas elas têm malhas de ferro, aço, interferências eletromagnéticas, janelas de metal, etc. O que isso faz? Dependendo do local onde você esteja, da profundidade também do solo, ele vai fazer um isolamento eletromagnético seu. E uma das questões de saúde que as pessoas têm problemas, eu não gosto de falar de problemas, né? Mas enfim, uma das questões, os desafios na saúde que a pessoa tem é justamente a falta de quê? Aterramento. Uhum. O aterramento, basicamente, se você tiver numa casa no campo, é diferente. Você consegue sair mais vezes, ao ar livre, se conectar com a terra, com a mãe terra. No apartamento, é mais complicado. Você fica dentro de uma caixa. O que essa caixa com malhas de aço, de ferro em volta fazem com você? Cria o que se chama gaiola de Faraday. Vai criar um isolamento eletromagnético. Tanto que em muitos lugares você testa o celular e não funciona, não tem sinal. Porque o sinal, a banda, a amplitude, né, do sinal eletromagnético das antenas de celular não conseguem penetrar aonde você está. E aí, assim, como a frequência 7,83 Hz é mais ampla, ela não é tão estreita quanto a de celular, ela é mais ampla, que tem a amplitude, ok? Aí é que ela não consegue entrar mesmo dentro de um campo que você esteja. Então, assim, por isso que o Harmonize, ele tem por base a frequência Schumann 7,83 Hz. Isso já por si só já vai equilibrar, já vai melhorar muito o campo físico, astral, espiritual, o que for, depende da necessidade. Né? Mas essa semana, o campo físico ele está servindo para potencializar a força motriz original então do espaço físico, desde o ponto de criação de todas as realidades paralelas. Isso é muito legal. Acho que eu coloquei esse resumo lá, né? Colocou. Foi? Coloquei, né? Pronto. E eu tô lendo que, assim, cada vez que a gente lê e vai prestando atenção em cada pedaço desse resumo, vê como isso atua de forma incrível. E tem mais, olha, ele elimina os bloqueios da matéria doente. Vamos lá, elimina os bloqueios da matéria doente. Muito bem. A matéria doente pode ser um objeto que, às vezes, dentro da nossa casa, nós temos não só as paredes, todos os objetos. Imagina você vai no antiquário e compra uma mesinha muito bonita. Gosta, ela é linda. Mas, coincidentemente, depois que você adquiriu aquela mobília bonita, você começa a sentir, às vezes, umas pessoas mais sensíveis sentem assim, puxa, me sinto uma angústia, um mal-estar, não sei o que é. Aquela mobília
carrega as emoções dos antigos donos. É como a casa, essa parede, ela carrega as emoções, os sentimentos que ficaram aqui dos antigos moradores. E isso é a matéria que às vezes fica doente. A gente acha que não, mas tem um impacto tremendo nas nossas vidas. Não é? Você não tem lugares que a gente se sente muito bem e outros lugares a gente não sabe explicar às vezes por quê. Mas, caramba, não sei, não sinto uma energia boa aqui, não sinto uma vibração boa. Sente o clima pesado, né? O clima pesado, exatamente. É por isso. É porque quem passou por lá deixou um pouquinho da matéria dele em termos de, por exemplo, forma pensamento, em termos de os próprios miasmas, enfim, de várias coisinhas que vão ficando, vão acumulando. E as vibrações semelhantes, elas se atraem. E então acabam formando aglomerados, que também costuma se chamar de formas pensamento. Mas existe a forma pensamento positiva e a forma pensamento que é negativa. Toda vez que nós temos um sentimento ou emoção, nós emitimos algo para o ambiente, para o universo. E aí o ambiente, o universo faz o quê? Devolve algo semelhante. E isso é como se nós, como fôssemos passando pelos ambientes, deixássemos esses nossos rastros mentais pelo caminho. E eles vão grudando em alguns lugares que são mais... que a ressonância é semelhante e acabam se fixando nas paredes, nas mobílias e por aí afora. Então, ele já, por isso, já vai eliminar esses bloqueios, ou seja, alguma matéria que está ali doente, ela como se tivessem bloqueios, então vai quebrar aquilo, neutraliza as ondas de formas, ou seja, ondas de formas é a mesma coisa que as formas de pensamento. Os campos de ação das geopatologias no subsolo e energias deletéricas e nocivas. Você já que estava trabalhando com essa questão de geopatologias, olha aí, olha que legal. Deixa eu tirar até essa dúvida. Pode falar. O aparelho, ele fica, o Harmonize, conectado na Morphos? Não. Ó, aqui, não sei se vai dar para ver, isso aqui é uma bateria. Sim. Ela tem aqui um plugzinho, é para carregar, tá? Essa bateria tem duração de 1 mês. Tanto que ela não está carregada, ó, não está ligada em nada, não tem nenhum fio. Então você liga na eletricidade só um pouquinho, só para carregar, carrega, dá a primeira carga e deixa, vai durar 1 mês, assim. Você deixa onde você quiser. O testemunho, coloca aí no Harmonize? Não tinha pensado nisso, você deu uma boa ideia, pegar o testemunho e colocar aqui. Olha que ideia boa, tá vendo? Surgiu uma ideia nova. Bora testar. Porque, assim, no caso, uma pessoa que não... Por exemplo, o terapeuta pode indicar o Harmonize como um equipamento de tratamento para uma casa. Pode. Pode. Se a pessoa, por exemplo, imagina uma casa... Agora eu estou pensando aqui, olha só, que uma ideia leva a outra. Imagina que é um ambiente que você detecte que tem lá várias geopatologias e tudo que estão influenciando o ambiente familiar. As pessoas brigam muito, discutem e tudo. O Harmonize seria... Eu tenho um caso desse aí, viu? Hã? Eu tenho um caso desse aí em mãos, que tipo, a casa parece que até as pessoas mesmo já fizeram essa observação. Parece que tem alguma coisa nessa casa que quando a família se reúne aqui, é uma casa de... Quando a família se reúne aqui, parece que baixa o espírito da intriga e da confusão, porque é briga, porrada e bomba o tempo todo. Então, por exemplo, você pode usar o cartão naquela ranheira da Morphos, onde se coloca os cartões, e o testemunho é a pessoa mesmo, o testemunho, o grupo, o endereço da casa e tudo. O cartão eu boto na Morphos. Pode botar na Morphos. Ou, se a pessoa se não tiver a Morphos, você pode pegar e indicar para a pessoa, coloca o Harmonize num ponto central da casa,
e alterna os cartões mesmo, espiritual, físico e o E energético. análise nós vamos fazer na Morphos. Análise, Exatamente. não é isso? Eu desconfio que seja o caso, nesse caso específico, eu desconfio que seja espiritual. Você, à Mas ele faz distância, uma análise. isso, E você aí faz eu a vou análise, indicar, aí você vai perceber qual é a necessidade. A pessoa, se ela puder adquirir o Harmonize, beleza. Por enquanto não dá porque ele não está ainda disponível, tá? Mas se você tiver, por exemplo, eu posso. Você já está com a tua Morphos? Já chegou? ainda não chegou, não, estou contando os dias. Então eu vou fazer assim, eu vou te mandar os protocolos do Harmonize. Eu acho que eles são públicos, eu vou te mandar. Aí você vai estudar e vai ver qual que tem mais ressonância com essa família que você está atendendo. E aí depois eu vou te ensinar como você pega esse protocolo escrito e envia. Porque seria mais fácil se você tivesse o cartão. Tendo o cartãozinho, espeta na Morphos e vai. Pronto. Não tem sempre um jeito. Mas essa ideia que você deu, olha que coisa legal. É bom que fica gravado, que as pessoas já ficam já pensando em outras ideias. Aqui, se a pessoa, eu não posso comprar Harmonize, ok, bota ela aqui como testemunho. Isso está enviando, por quê? O que esses equipamentos que eles trabalham com as escalas vibracionais, a energia quântica, o que eles fazem? Eles se conectam à pessoa. Mas é importante colocar um pedacinho de papel. Bota um papelzinho aqui, com um cartãozinho, e envia para a pessoa. Isso já faz por si, como a Morphos, estabelece uma conexão com a pessoa. E ela, com certeza, vai receber os benefícios que estão aqui à distância. Seria melhor se ela tivesse um? Claro. Não tem problema. Você pode fazer isso, coloca aqui o testemunho. Por quê? Excelente. A sua intenção é interessante como a intenção tem força, uma força tremenda. Aí é que a gente percebe como realmente nós somos centelha divina, somos deuses em ação. Temos essa capacidade. E quanto mais doação de amor a gente fizer, mais a gente recebe. Não Somos tem. co-criadores. Hã? Somos co-criadores. Pois é, você sabe que eu também falava sobre cocriação? Depois foi até o Tom Silva que me falou: não. Não somos co-criadores, não. Se nós temos a centelha divina, nós também somos criadores. E Deus diz que nós somos da imagem e semelhança dele, né? É uma responsabilidade quando nós também somos criadores da nossa realidade e influenciadores da realidade do outro. Olha a responsabilidade disso. Tanto que, se a gente influenciar o outro de forma negativa, ele vai absorver essas negatividades. E se a pessoa não souber trabalhar, ela vai ficar com aquilo nela. É multiplicador. Mas se você espalhar paciência, amor, resiliência, compreensão, alegria, isso também vai se multiplicar com mais força ainda. Olha que coisa bonita. O Harmonize, no caso, a pessoa pode até levar, tipo, um portátil, né? Você vai para uma viagem, você vai ficar em um quarto de hotel, porque é um ambiente estranho. Exatamente. Você não vai levar o Aqua? Leva o Harmonize, pronto. Leva o Harmonize, né? Você está protegido de todo lado. Pô. E ainda tem mais coisas, só que ainda não posso revelar porque está em fase ainda de finalização e tudo, mas já tem os testes avançados que o Ivan me passou. Então eu sou o rei dos spoilers, mas eu não quero dar muito spoiler. Hoje, quem viu, acho que ela não conseguiu. Eu vou marcar um outro. Deixa eu ver. Ok. Não tem problema. Pronto. Isso aqui também já deu meia hora, né? Eu convidei a Fabíola Marques, que ela que foi a desenvolvedora dos protocolos do Harmonize, que era para ela falar. Mas eu posso depois convidá-la novamente. Eu conversei com ela ontem, é uma arquiteta. Isso, a arquiteta consciencial, exatamente. Arquiteta de Eu no grupo ontem que até uma pessoa que me pediu para fazer, se eu trabalhava com essa questão de radiestesia para tratamento do ambiente, que ela ia construir a casa e queria essa parceria para boa. fazer uma assessoria
de como da planta e tal. Aí eu perguntei no grupo se tinha alguém que trabalhasse com isso, e ela É. que respondeu. Aí eu passei o contato para ela. Ah, que legal, a Fabíola Marques. Olha Ela é como está. arquiteta. Tudo conectado, né? Ela é arquiteta e ela desenvolveu esse método chamado arquitetura consciencial. Tanto faz de raiz, quanto imagina um ambiente que não está bem equilibrado, ela também chega lá e faz todos os estudos de como reequilibrar. Então, foi ela que fez os protocolos para os cartões para o Harmonize. O Ivan teve ideia e tal, e aí ela se juntou, fez os protocolos para o Harmonize. Bacana, né? Bacana, excelente. Agora, uma questão. Por Sim. exemplo, a gente faz a análise do ambiente, aí viu que tem uma questão espiritual, aí faz o teste de ressonância, né? Isso. Com os cartões, com os protocolos do Harmonize, e aí vamos ver que deu ressonante, eu vou fazer o tratamento, né? A gente vai analisar o tempo, por quanto tempo e tal. A questão é, o Harmonize por o tratamento, a gente consegue um efeito, vamos dizer, neutralizar aquilo ali de forma definitiva, ou o ideal mesmo é que a pessoa tenha, vamos dizer, para mim o ideal seria a pessoa ter o equipamento, né? Isso. Depende, a resposta depende. Por que depende? Veja bem, o ambiente ele é fixo, tanto que se chama imóvel, né? Fica lá, é fixo, não vai sair do lugar. Quais são os elementos variantes? As pessoas. Pessoas. Então, elas não ficam só naquele ambiente, elas vão para o trabalho, vão para o mercado, vão para não sei aonde, vão dando voltas, e dependendo por onde ela passe, e dependendo do estado vibracional, emocional dela, ela vai coletando várias coisinhas à volta, e toda essa carga, digamos assim, essa informação, ela traz para o ambiente dela. Por E se o isso que eu ambiente... acho que o ideal seria ter. Pois, Porque também tem a questão, tipo, você recebe uma visita. Isso, pronto. Já Né? pegou. Você recebe uma visita. Aí aquela visita deixou uma carga ali carregada mesmo de inveja, de alguma coisa. Nossa! Né? A gente sabe o que acontece, né? Acontece. E ele seria o ideal. Mas, se as pessoas... Aí é que tá, que às vezes quando eu faço um trabalho, por exemplo, eu estou fazendo, vem uma mãe pedindo para trabalhar o filho. Mas eu vejo que precisa trabalhar geralmente a mãe também. Não é, entendeu? A conexão entre mãe e filho é muito mais forte, esse elo é muito mais forte do que filho e pai. Às vezes dizem brincando, mãe a gente só tem uma, né? Enfim, mas é por causa dos elos de conexão, da partilha que o filho tem quando está no ventre da mãe. Então, é uma conexão, eu entendo que sendo praticamente uma conexão divina, uma conexão sagrada, essa, muito forte mesmo. Então, se você tratar só o filho e não tratar, não avaliar se a mãe precisa, você pode estar aí deixando umas brechas. Então, é por isso que, tratando só o ambiente e não as pessoas, talvez ali possa voltar outra vez, voltar de novo. Às vezes a pessoa fala assim, não, porque vai ser mais caro. Eu falei, olha, não é por aí. É melhor, porque senão o ambiente vai voltar de novo a se desestabilizar, desequilibrar e tal, porque tem pessoas aqui que não estão muito bem equilibradinhas, não. Uhum. E aí? É que nem aquela coisa, eu sempre falo isso, engraçado. Jesus, quando curava os doentes, ele... Peraí. Ele falava assim, vá e não peque mais. O que ele queria dizer com isso? Curava um bêbado. Pronto, já não tem mais cirrose, não é mais alcoólatra nem nada. Aí ele voltava a fazer o quê? Beber. O que ele fez? Mudou outra vez o padrão vibracional dele. Então, quer dizer,
o principal fonte de desequilíbrio são os vícios. Vícios de bebida, de cigarro, de sexo, de tudo. Enfim, se você eleva o padrão vibracional, normalmente a pessoa se desliga dos vícios. Vícios de celular, vícios de notícias ruins, enfim, ela se desliga. Mas se você tratar o sintoma, que seria o quê? A casa, o ambiente, e não a causa, aquilo vai voltar de novo. Então, o conjunto é como a constelação familiar. Você não trabalha só uma, você trabalha todo o sistema. Por isso que é importante essa visão integrativa, holística, ampla de tudo. Às vezes você não precisa fazer tanta coisa para a mãe, para o pai, mas para o filho ele precisa mais atenção. Aí você faz uma modulação específica mais para o filho, uma modulação, digamos assim, preventiva para a mãe e para o pai, e aí você pode fazer uma em conjunto. É como os trabalhos a modulação em grupo e as modulações individuais. O grupo é interessante que ele tem um fortalecimento maior. Eu costumo fazer assim, dou mais atenção, às vezes, um elemento daquele grupo, no caso, falando em termos ambientais, você pode criar, você pode dar atenção, dá o harmonize, envia para a pessoa coloca na casa, mas você trabalha, vê quem ali do grupo familiar precisa de mais atenção e melhora um pouquinho o padrão vibracional dele, para que depois, quando terminar o tratamento, aquilo se mantenha. Entendeu? Esse aqui acaba sendo o problema. Se a pessoa, por exemplo, mantém hábitos de acumulador e tudo, ou seja, olha outra coisa, acumulador. Geralmente o acumulador gosta muito de guardar coisas que não lhe servem mais. Entende isso? É mais uma coisa para as pessoas prestarem atenção. Ah, mas isso é novo, não tem energia de ninguém. Mas tem uma outra energia que a pessoa não percebe. É da energia da inutilidade. Ali, é interessante, tem escassez. Mas como assim? A pessoa compra um monte de coisa, mas é aquela sensação de escassez de que, eu vou ter para não perder. Eu quero, eu quero, eu quero. É uma coisa muito, muito interessante ver assim, porque a escassez não é só falta. A escassez também, às vezes, é aquela... Sabe a pessoa que é mão de vaca, né? Sovina, que ela fica assim agarrada? Isso é escassez. Ela pode ser rica financeiramente, mas ela é escassez nesse sentimento. Ela não gasta, não faz nada, guarda o dinheiro. O dinheiro, você não ter o prazer em utilizar, dar utilidade àquele dinheiro, porque você fica com aquele sentimento de que vai faltar. Que vai faltar. Isso é um desequilíbrio enorme, porque você não tem o prazer, a emoção, né? A liberdade, não está livre. Exato. Livre daquele bem, né? Exato, tá vendo? Entendeu? Por isso que eu falo assim, para ser terapeuta, para ser modulador quântico, você tem que ter essa visão ampla e percebendo, por isso que o Harmonize, ele é útil? Mas depende. Tem casos que não vai ser necessário. E outros que, vai ser super legal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou utilizando, eu faço teste em mim mesmo, tá? Teste para ver os resultados e tudo, depois vou anotando tudo. Estou usando o cartão espiritual. Por quê? Eu precisava entender algumas coisas no campo espiritual, no meu campo espiritual, durante a noite, durante o sono, para ver algumas questões. E eu estou conseguindo obter respostas. Sonhos são diferentes, são mais lúcidos alguns e bem reveladores. Me mostram exatamente o que eu preciso ver e o que eu preciso me trabalhar. Interessante, né? Então, na verdade, não é só algo para o ambiente, é para o ambiente e para a pessoa. Exato. Funciona também. Porque, assim, ele é um protocolo voltado para o ambiente, de forma geral. Mas dentro do protocolo tem vários elementos que podem ser utilizados
durante o sono. Por causa do nosso padrão vibracional do sono, a nossa frequência cerebral do sono muda. Sim. Então, ele atua também, ele não é que atua, ele estimula os campos informacionais e tudo, porque o campo, ele... Eu poderia, por exemplo, eu tenho os cartões da Aqua. Uhum. E aí tem os cartões do Harmonize. Aí, por exemplo, poderia utilizar os dois, por exemplo, os dois protocolos de espiritual, Aqua e Harmonize. Eu vou estar tratando o ambiente, algumas questões da pessoa, e com o Boa! cartão do Aqua, eu vou estar atuando também na pessoa. Então, Boa! provavelmente vai ter uma potência bem maior, né? Sim, são complementares. E por que pode usar? É mesmo o princípio de ter vários moduladores fazendo trabalhos de modulação para você. Pode, por quê? Eles não vão ser um para um lado, outro para o outro. Não são concorrentes, eles somam, vão somar as forças. Um vai complementar o outro. O protocolo do Aqua espiritual é de um jeito, o espiritual do Harmonize é do outro. Só que os dois acabam se complementando. Você está usando o físico agora, né? Sim, no grupo, sim. Isso. Eu vou usar o físico no meu Aqua, aproveito. Pronto. Experimente. Aí você vai depois relatar. Você fala, olha, eu comecei a usar o físico, tal dia, assim, assim, assim. E aí você vai notando as diferenças. A ideia é apenas fique atenta às percepções. Fique atenta. É só isso. Tá Excelente. bom? Na verdade, eu amei essa novidade, porque a gente faz anamnese e umas pessoas acham até que estranham assim, as perguntas, né, que a gente faz. E aí, e a criança dorme aonde? Né? Tá perto, próximo do banheiro, fica de frente, divide. E aí a gente faz todo um questionário, né? Por exemplo, uma criança que tem terror noturno. Aí, quando você vai fazer a investigação, o problema estava no ambiente. A maioria dos casos está no ambiente. Exatamente. Por causa Principalmente do que quando tem criança, né, envolvida, né, que elas são muito sensíveis. todos, pelo menos que eu peguei até hoje, sempre tinha a questão ambiental. Aí a gente resolvia que a gente faz, né, a gente utiliza os recursos que a gente tem, né, para neutralizar ali no ambiente. Mas, tipo, com a Harmonize você consegue. Consegue. Mas é que é negócio. Às vezes não adianta nada ter o Harmonize 24 horas ali, emitindo, se as pessoas dentro elas se sujeitam a interferências de padrões vibracionais prejudiciais. Mas aí, no caso, a gente vai ter uma anamnese bem mais profunda. Isso. Tá vendo? Você já está acostumada. Os testes, tudo direitinho. Isso, você já está acostumada a fazer as anamneses, a fazer justamente isso. Para quando você tiver amostra, você já está fazendo o curso, você está vendo que é um pulo. Aí você pode usar depois as suas anamneses e tudo juntamente com a Morphos. Vai só complementar e somar aquilo que você já sabe. Entende? E, por exemplo... A Morphos, ela vai pegando tipo aquele João e Maria, que eles foram largando os doces, fazendo aquela... Aí ela deixando essa caminho, pista, né? O caminho de galho. Por isso, né? Vai pegando, justamente pegando essa trilha aí, até chegar no problema, né? Tô amando. Exatamente. Assim, até a gente estava até falando isso na reunião dos orientadores da Morphos, que muitas pessoas confundem a causa raiz com o sintoma. Por exemplo, você pega assim, a pessoa está com o problema, você viu que está com um problema espiritual, qualquer. Às vezes se confunde. Então, a questão é fazer a pesquisa com as perguntas certas, para ver se aquilo é a causa ou é o sintoma. Às vezes, uma questão, por exemplo, emocional, física, uma tristeza que a pessoa sinta, melancolia, um estresse, agitação, terror noturno, enfim, quase isso tudo é tudo sintoma de causas, muitas vezes, que não são nem espirituais. Por exemplo, o Bruce Lipton,
no Biologia da Crença, ele explica muito, muito bem isso e fala que muitas sintomas que a pessoa tem hoje, terror noturno, por exemplo, ranger os dentes quando dorme, coisas assim bem manifestadas fisicamente, tem origem lá atrás, não necessariamente na infância. Que nós, assim, na terapia quântica com hipnose, fala assim, se a gente retroceder só 9 gerações, nós somos frutos de 1.024 pessoas. Foram necessárias 1.024 pessoas de 9 gerações para cá para estarmos hoje aqui. Nós somos o adensamento de memórias dessas pessoas todas. Somos o colapso dessa. Imagina a quantidade, a carga de memória. Ainda bem que a gente não lembra de tudo. Tá bem. Já pensou? E aí você tem aquelas sintomas que não veio de você. Aí alguém da tua família fala assim: puxa, ele é igualzinho ao avô dele. A pessoa nem conheceu o avô. Como é que pode? Tudo registrado nas células, tudo, né? Tudo registrado. E aí é engraçado, as células, elas gravam depois nos pequenos discos rígidos chamados DNA. Aí o DNA chega no corpinho novo, multiplica aquilo e passa de novo para as células a informação que ela pegou do avô, que aquilo é um sistema de proteção, de defesa. E aí, quando se depara com uma situação semelhante, disparam os gatilhos. Opa, peraí, para tudo, que eu vi um negócio assim lá 50 mil anos atrás, que enquanto estava lá o Homem da Caverna caçando um dinossauro, aconteceu um negócio desse. Então dispara umas coisas assim que a gente não sabe de onde vem. Que tudo fica ali, tudo muito bem gravado, porque a gente vai acumulando essa informação toda. E aí o Harmonize, o Amorphos, o Aqua entra para organizar essas informações, tornando o campo, a vida hoje atual, a melhor possível, sem interferência de informações que são prejudiciais. Mas aí, de novo, se a pessoa não tomar cuidadinho, beber água, pelo menos beber água, não voltar a ter os mesmos comportamentos que antes, fica ótimo. Agora, se a pessoa se sujeitar a ter os mesmos comportamentos de antes e tudo e tal, tem que ser pensado o que está fazendo. Aí vem aquela questão da causa raiz e do sintoma. De repente, a pessoa estava mirando no sintoma. Quando você tem dor de cabeça, a pessoa toma um remédio para dor de cabeça. Vai passar, vai, porque é um sintoma. Mas vai voltar de novo. Aí você faz o quê? Toma mais remédio. Aí passa. Aí volta. Aí passa. Aí volta. É assim. Agora, se você for na causa raiz, às vezes não precisa ir na causa da causa da causa. Você, na Morphos, vocês vão ver que é o seguinte: quando você fica sossegada, quieta, pronta para se conectar com a Morphos, que ela é um instrumento de conexão. Quando você estabelece esse ponto, você vai direto na causa raiz. Direto. Seja a pessoa dando a queixa dela ou não. Você vai direto. Pum, é isso aqui. Por quê? Você não tem dúvida. Quando você duvida, será? Não sei. Vamos pegar o pêndulo. Vou fazer. Pronto, aí você começa a baralhar tudo. Por quê? Aqui a gente já se estendeu, né? Mas vou só estender mais um pouquinho. Tinha uma pessoa com quem eu dei uma mentoria privada, ela estava com algumas dificuldades e falou: poxa, eu não entendo. Está me dando 2 horas de modulação. Eu falei: 2 horas? Como assim 2 horas? Que eu sei que isso aconteceu um pouco comigo no começo. Aí eu falei: como é que você está fazendo? Ela falou: eu faço assim, eu coloco no testemunho, aí na emissão, vou fazer a pesquisa, eu pergunto: quanto tempo eu preciso para deixar o meu testemunho na modulação? Aí eu falei: como é que é? Quanto tempo eu preciso para o meu testemunho? Eu falei: pois é. É que a Morphos sabe como você se conecta a ela, ela sabe da sua autoconfiança. Como ela está baixa, ela vai te dizer: coloca 1 hora. Você precisa de 1 hora. Aí eu falei: muda a pergunta. Quanto tempo
O testemunho precisa nesta modulação. Caiu para 10, 15 minutos. Falei, é que você fez a pergunta errada. Ou melhor, fez a pergunta equivocada. Não existem erros, existem enganos. Porque se você pergunta, se você se colocar como protagonista, tanto para o pêndulo quanto para Morfos, ela vai te dar a resposta de acordo com o que você se posicionou, e não com o testemunho, que é o objeto de pesquisa, é o testemunho. Não é você. É por isso que geralmente não é bom o terapeuta se tratar, né? Ele tem que se... Exatamente, exatamente. Eu tenho os colegas que fazem para mim, eu faço para eles, então a gente vai fazendo assim. Porque a gente está sempre suscetível justamente a umas ideias pré-concebidas. O outro, não. Está neutro. Está neutro. Tá bom? Então, assim, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Obrigado, Jaqueline. Obrigado a Cris, ela estava aqui, teve que sair para atender. Amandinha, muito obrigado também. A presença de vocês, essa paciência de me ouvirem. Eu vou acabar a gravação e aí depois isso vai subir para YouTube, Facebook, Instagram, tudo, e lá para o grupo também, para vocês poderem assistir e para colocarem as dúvidas, para esclarecer e depois para chamar de novo também mais pessoas. E aceito sugestões de horários para que o máximo de pessoas possam assistir da melhor forma possível. Tá bom? Tá bom, foi um prazer. Gratidão pela partilha. Nada, sempre, sempre vou partilhar, porque é assim que a gente constrói alguma coisa. É cooperando e colaborando. É assim a gente consegue construir cada vez mais coisas mais bonitas. Tá bom? Pronto. Vou encerrar aqui. Gratidão a vocês. Obrigado.